pessoal, convidei aqui o professor Kalil Moreira, um especialista em remo, já remou bastante mesmo, é professor dos nossos cursos de remo, estará aqui com a gente contribuindo um pouco com informações mais técnicas. Kalil, tudo bem? Tudo bom, prazer. Se apresente aí, por quem é o Kalil que faz? Prazer a todos. O meu nome é Kalil Moreira, sou educador físico, personal trainer. Ministro cursos de remo, cursos de corrida, então é mais nessa parte do endurance. Também sou coach de crossfit, o level 1. Basicamente sou mais voltado para o lado da endurance, né? Com cursos mais de remo e de corrida. E com algumas maratonas na bagagem também. Mas vamos lá. Trouxemos o Kalil aqui junto, realmente já usou bastante o water rower há muitos anos. Então, algumas dicas aqui que ele vai poder nos ajudar. Kalil, uma pergunta para você aí que é bastante técnico. Para quem que você recomenda e para quem que você não recomenda, por exemplo, o remo? Para quem não recomendo, né? Não é nem que eu não recomendo, é que teria algumas adaptações. Porque todos têm capacidade de conseguir utilizar o remo, né? Salvo quem tem prótese de quadril, né? Prótese de fêmur, limitando essa amplitude, mas isso ele terá uma limitação para a vida, né? A gente só vai transferi-la para o remo, então eu só limito um pouquinho essa flexão de joelho e quadril, mas todas as outras patologias a gente consegue trabalhar. Mesmo se, por exemplo, você tiver um entorse de tornozelo, de braço, a gente consegue adaptar com as alavancas do remo. Por exemplo, eu utilizo mais alavanca de braço, mais alavanca de perna, mais alavanca de tronco, então a gente não pensa no remo numa forma globalizada, a gente pode muito bem fracioná-la, né? Então, utilizando outras alavancas. Agora, qualquer um pode utilizar, até mesmo um cadeirante, por exemplo, ele consegue utilizar. A gente tira esse nosso banquinho, né? Coloca a cadeira de rodas e ele consegue utilizar a alavanca de braço e de tronco, né? Dependendo do que o cadeirante tem de funcionalidade, mas no geral todos conseguem utilizar o water roller. Então, indo na sua linha, você fala assim como uma esteira, assim como quase todo mundo consegue utilizar. Quem tem restrições, teria restrições também no remo, assim como teria restrições no outro equipamento cardio. Com certeza. A gente só adapta as alavancas e os ângulos, né? Mas isso, desde uma musculação tradicional, a gente também faz. Por exemplo, eu tenho uma epicondilite, então eu vou limitar o ângulo do movimento, eu vou fazer... A gente que trabalha com reabilitação sabe muito bem que a gente trabalha até onde tem a dor, então eu consigo transferir isso para o remo. Só que na musculação eu trabalho com carga, aqui a gente trabalha com menos carga e mais repetições. Então, e a resistência, consequentemente, da água. Então eu consigo limitar essas angulações no conforto do aluno. Não, entendi. E para quem que você recomenda? Você fala no seu universo de aluno, de amigos, para quem que faz sentido você falar, às vezes para alguém, fala, pô, faz sentido você ter o remo. Quem que é o perfil aí? Olha, basicamente todos usam. Se você pegar, por exemplo, os praticantes de cross, todos eles usam. Todos eles são altamente treinados, alguns estão iniciando, mas também utilizam da mesma forma, né? O interessante é a gente só dividir o pace, cada um tem o seu pace, ter a consciência de quanto você vai remar, né? Agora, por exemplo, uma pergunta bem comum, todo mundo consegue remar e quem for muito bem treinado, será que o water roller aguenta? Ele aguenta, né? Eu já coloquei pessoas altamente treinadas, ele conseguiu segurar, né, essa resistência. O remo não sai pulando igual as pessoas falam. Esse do remo sair pulando é uma remada errada. Sim. Se você remar de maneira correta, ele vai ficar estático. É que normalmente quando você fala isso, os remos acontecem quando o remo é muito leve, aí depende um pouco do peso do equipamento. Logicamente, as travinhas de borracha, mas tem alguns remos que quando você começa, ele começa a dançar um pouco no piso, né? Ou aquele tranco inicial. Tem muita gente que dá aquele tranco. Isso é muito comum nos remos magnéticos, né? Eles dão aquele tranco e ele pula, né? Não precisa. Ele tem que ser de uma maneira mais linear, na ida e na volta, né? Homogênea, né? Isso. E até aproveitando aí, quando você fala, qual que é a sua opinião sobre a diferença do remo magnético e a diferença do remo de água? Porque basicamente são os dois modelos que a gente encontra no mercado, né? Eu trabalho basicamente com o water roller e com o da Concept, o magnético, os dois que você mais usa. São os mais comuns do cross.
Os dois, eles são muito bons. Tem-nos as particularidades de um para outro, mas, por exemplo, se você for utilizá-lo em um ambiente mais residencial, ou no seu condomínio, ou na sua casa, o Waterroller ele é mais silencioso. O Concept, ele é mais ruidoso. Além da batida da corrente que tem, quando a gente retorna toda abraçada, ela dá uma batida na corrente. E aquele carretel, né? Porque a gente tem uma catraca que ela enche e volta, né? Isso ela é mais ruidoso. Esse é mais silencioso, até mesmo pelo efeito sonoro que ele proporciona, ele é mais confortável do que o Concept. Só que os dois são muito bons. As pessoas têm uma imagem que o Concept ele é mais robusto, ele aguenta mais a remada em si, de forma alguma. Os dois eles aguentam da mesma forma, né? Nunca vi nenhum, digamos, espanar com alguém remando, nem o Concept, nem o Waterroller. É que as pessoas têm uma imagem dessa água rodando que ela tem uma resistência menor. Ela é tão quanto o Concept. Não, é legal o Calil falar isso aí, porque é isso aí, a gente encontra, são os dois remos que a gente mais encontra por aí, academias, boxe, realmente, mundialmente falando, e realmente, para quem vai treinar em casa, vale a pena testar também o magnético nesse sentido para ver a diferença de ruído, porque num ambiente que é menor, no seu quarto, no seu apartamento, o ruído do magnético ele vai isso no ambiente pequeno se propaga muito mais. E o somzinho aqui zen, né, do remo de água, realmente é uma experiência melhor, mais prazerosa. Não vai te incomodar, vou dizer assim, para você treinar em casa. Então tem essa diferença. Os dois realmente têm uma qualidade legal, são robustos, são feitos para um mercado de alto desempenho, para pessoas realmente pesadas, obesas, mercado americano. Então eles são bons. É uma diferença realmente de experiência de um para outro. Particularmente eu também prefiro muito mais os remos de água, mas realmente a gente está falando de remos aí, são dois remos muito bons. Fala pra gente aqui uma dica fundamental, básica, para quem vai começar a remar. O que você diria aí? Qual que é a atenção que as pessoas têm que ter? Até porque o remo é a atividade que realmente a gente considera mais eficiente, te entrega um resultado muito bom, é multiarticular, mas culturalmente, principalmente nós brasileiros, não estamos acostumados a remar. Digo assim, não faz parte tanto da nossa cultura. Se você for para a Austrália, na Austrália você tem uma cultura maior de remo, talvez na Inglaterra, mas isso as pessoas não estão acostumadas. É o mais eficiente, mas ninguém pratica muito. O que você diria então para quem vai começar ou quem tem interesse em adquirir um remo? Quais são as suas dicas fundamentais básicas? Ótimo. O remo, como o endurance ou como qualquer outra prática esportiva, a gente precisa ter uma técnica, né? A gente precisa ter a técnica para depois colocar volume. Eu gosto muito de dividir por alavancas. Alavanca de perna, alavanca de tronco e alavanca de braço, né? Então, se for enumerar, perna, tronco, braço. E o retorno, o braço, tronco e a perna. Isso já tira uma série de vícios, uma série de erros na remada, né? Que podem machucar. Se for colocar numa ordem inicial, né? Para quem rema ou para quem já tem um vício, eu preciso ter essa ordem bem colocada no remo. Então, perna, tronco, braço e volta, braço, tronco e perna. E qual que é o grupo muscular que é o mais ativo no exercício do remo? Eu colocaria assim, qual que não é ativo, né? A única musculatura que não trabalha no remo é o peitoral. Ele se assemelha muito à natação, né? Em termos de musculaturas envolvidas, né? Se for colocar nos esportes de endurance, corrida, remo, bike, eu colocaria o remo e a natação como os mais importantes, que englobam o maior número de musculaturas, com exceção do peitoral, óbvio, porque eu não empurro, eu puxo. Mas bíceps, tríceps, trapézio, lombar, abdômen, que é muito importante até por um complemento das outras atividades de endurance, né? Corrida, tem muita gente que não tem esse core muito bem trabalhado, e isso a gente consegue suprir no remo, né? Ele trabalha de uma forma muito eficaz. Até mesmo panturrilha, se você fizer um treino de tiro, você vai sentir bastante panturrilha, tibial, né? Posterior, glúteo, né? Muito importante. Então ele engloba muitas musculaturas, isso é muito importante. Eu utilizo bastante também ele como um rest de, por exemplo, corredores, né? Ele correu, ele corre, ele tem o seu volume semanal, mas quinta ou segunda é o rest dele, né?
Nesse rest, normalmente a gente coloca o remo, até mesmo para não ter impacto, para não sobrecarregar tantas as articulações e também focar nessa parte de core, nessa parte de remada que abre a caixa torácica e ajuda na corrida, né? Entendi. Na corrida, na bike, então ele serve muito também como um complemento de quem já faz endurance de alto rendimento. Agora, e de todos, na hora da ativação do exercício, porque isso é uma pergunta que muita gente, quando a gente fazia os cursos, o pessoal às vezes, poxa, errava, até mesmo os professores. Quando eu faço o movimento do remo, minha força maior está onde? Nos meus braços ou nas minhas pernas? Certo, 60% é perna, 20% é tronco, 20% é braço. O mais comum, os homens, eles puxam muito no braço, eles esquecem a perna e esquecem o tronco. O tronco ele é tão importante, o percentual de contribuição para o remo, quanto o braço, 20-20. Tem muita gente que só rema perna e braço, até o tronco esquece. Por isso, da importância de fracionar o remo, fazer a alavanca de perna, fazer a alavanca de tronco, fazer a alavanca de braço, fazer essa transição perna e tronco, tronco e braço, né? Para depois a gente colocar ele completo, que é a técnica que toda a modalidade exige, né? Não, eu falei isso que a gente nos cursos, ou você, né, às vezes a gente falando, eu estou falando com às vezes um cliente, ajudando na orientação dos equipamentos, eu vou fazer mais braço no remo, falar, não é uma máquina de musculação, né? Você faz a remada com carga. Aqui realmente em qualquer exercício de remo cardiorrespiratório, você vai utilizar as suas pernas, membros inferiores, como uma predominância muito maior ainda. O Calil já está convidado aqui por mim para a gente fazer um outro vídeo, fazendo um tutorial um pouco mais longo de como remar. Mas vamos dar uma passada aqui breve um pouco nesse tutorial, só mostrando um pouco desse básico das pernas aqui, só para o pessoal entender um mecanismo, esse 1, 2, 3, né? E depois o retorno dele. Então, um tutorial aqui. Vamos lá, Calil, qual sequência? A gente vai fracionar, acho que é até mais fácil da gente assimilar o movimento. A gente vai fracionar as fases do remo, como a gente já falou anteriormente. Temos a alavanca de perna, tronco e braço. O mais difícil é a transição do tronco, que o pessoal não utiliza muito o tronco, ou compensa o tronco pela uma ineficácia de perna, num ângulo de perna. E como a gente falou, o mais importante é a perna. Então a importância do carrinho chegar no final do remo. Se eu não tenho muita flexibilidade ou alongamento de cadeia posterior, o que a gente faz? A gente tira um pouquinho o calcanhar do remo, para ele aproximar, para o carrinho aproximar do final do curso, né? Então eu ganho todo esse curso dele. O que o Calil falou aqui, ó, porque o remo, o negócio ele tem essa peça flexível, né? Isso. Então tá querendo dizer que eu vou dar uma roubadinha aqui e subir o calcanhar. Porque aí eu aproximo o carrinho do final do curso, né? Isso compensa dá pra ver, né? Encurtamento de cadeia posterior, que no nosso dia a dia, que a gente fica muito sentado, tal, é bem comum, tá? Depois a gente vai trabalhando, vai ganhando mais alongamento, tal, pode ser que ganhe, mas se não ganhar também não tem problema. A gente compensa com essa flexão de tornozelo, tá? Então, voltando, a gente vai fazer primeiro só alavanca de tronco, então deixa... Só tronco? Só tronco. Isso. E volta. Aí a gente vai aprender a trabalhar a transição da alavanca de perna para a alavanca de braço. Então, trava o tronco, faz só a perna agora. E volta. Isso, só mais uma. Aí eu vou precisar agora a perna e o tronco. E volta. Isso. Isso tem que estar bem consciente na nossa remada, né? Porque aí eu consigo fazer a transição quando eu for colocar o braço. Pode reparar, se você puxar um pouco mais de força, faz um pouco mais forte. Isso. O braço, ele tende a querer entrar, ele tende a flexionar. É nesse momento, então, no final do curso do remo, que o braço, ele vai entrar, né? O que a gente vê, o mais comum é o pessoal, antes de estender todo o joelho, já tá puxando no braço. Aqui. Né? E aí se eu não aproveitei a força da lombar. Aí eu tirei a eficácia da lombar e antecipei o braço, né? E tirei os 60% da perna. Vamos fazer só o braço com o tronco estático. Então, para a perna, perfeito. Só braço. Isso. Pode ver que até pelo barulho do remo, ele corresponde a uma parcela menor do que a perna, né? Agora põe o tronco e põe o braço.
sem a perna. Só alavanca de tronco e braço. E volta. Isso. Já pode perceber que a gente consegue uma parcela maior desse giro do remo. Aí, então essas duas alavancas, elas têm que estar bem consciente. Perna e tronco, tronco e braço, para a gente conseguir fazer essa transição. Perna, tronco e braço. Então, né? 1, 2, 3. E volta. 3, braço. 2, 1. Isso. Se a gente Perna, for tronco e colocar braço, um time... braço, tronco e perna. Perna, tronco e braço, braço, tronco e perna. E aí vai criando uma... Se a gente for colocar um time nessa remada, eu puxo em 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, em 3 tempos, um tempo corresponde à puxada e 2 à retomada. Então, eu puxo forte e volto devagar, até mesmo para eu ter a respiração, né? Não subir muito essa frequência cardíaca e a gente conseguir uma recuperação. Por isso da importância da eficácia dessa empurrada, desse primeiro momento, que eu puxo com a perna, 60% perna, então empurra bastante, e no final do curso que entra o braço. Novamente, para frisar o braço, que é um dos erros mais comuns, façam só alavanca de perna e tronco e comecem a colocar potência, mais velocidade. Vocês já vão perceber que no final do curso o braço vai querer flexionar. Aí é nesse momento que ele entra, né? Sim. Fica mais fácil no aquela deixinha dele. No primeiro contato com o remo já é interessante, assim, primordial já ter isso segmentado no nosso consciente, para depois a gente pensar em colocar volume, por tiro, outros treinos. Não, tá bom, você vê, deu para entender um pouco o básico. Faremos outro review mais completo, tem outras dicas de como remar, tem um exercício que a gente faz com o elástico. Muita gente entende realmente bastante sobre a intensidade quando a gente utiliza alguns outros recursos. Para a gente aprender como que mexe nesse painel, né? Nós temos uma linha, né? Dessa linha para cima no canto esquerdo, superior esquerdo, né? Eu tenho o número de braçadas por minuto, que a gente já percebeu que não é tão importante. O que importa é o torque que eu gero no remo, mas isso a gente vai detalhar futuramente, né? Agora, do lado direito, eu tenho um conjunto de informações, né? Com essa tecla U, eu vou ter uma sequência de indicadores, lembrando que é em tempo real, né? Ritmo para 500 metros, se eu colocar ele para baixo, metros por segundo, para baixo, milhas por hora. Novamente para baixo, eu terei o ritmo para 2 km, né? Então, o que é esse ritmo de 500 e esse ritmo de 2.000? Quanto tempo eu vou levar para percorrer 500 metros ou 2.000, né? Isso é uma boa transferência que nós temos para os outros esportes de endurance, corrida, bicicleta, em torno de velocidade. Se eu colocar mais um para baixo, eu vou ter os watts gerados, e se eu colocar mais um para baixo, as calorias. / hora, então quantas calorias eu vou gastar em 1 hora, lembrando que isso em tempo real, tá? A gente mais usa, né, o que é mais usual aí, é o ritmo para 500 metros. Dessa linha para baixo, esse zero sozinho, ele corresponde aos metros. Lembra que da linha para baixo ele é acumulativo, então esse zero ele vai acumular os metros que eu gerei, né? E o abaixo, o cronômetro, tá? Eu tenho esse P de programa, eu consigo quantificar uma distância, lembrando que ela é sempre regressiva, tá? Posso colocar de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, enfim, posso colocar 50 metros, né? A partir do momento que eu dou um OK, ele trava. Se eu remar, ele faz um regressivo, tá? Qual que é a vantagem? Quando vencer essa metragem que eu coloquei, ele vai travar o tempo, né? Então ele vai dar a exatidão do tempo que eu levei para percorrer essa distância, no caso de 1.000 metros, tá? Posso programar, vamos resetar novamente. Posso programar tanto a metragem quanto o tempo. Deixa eu resetar aqui que ele está rodando. Contagem regressiva de tempo. Tanto a metragem, se eu apertar mais uma vez, o tempo. E ele também, posso pôr 5, 10, meia hora, e eu só vou remar
ele sobe de... Se eu apertar o OK, no caso 15 minutos, ele vai fazer um regressivo. A diferença, quando vencer o tempo, é mais uma curiosidade. A distância, ela não vai parar, porque o remo ele está rodando ainda, né? Então é só mais uma curiosidade. Se eu programar a metragem, ele trava o tempo, mas se eu programar o tempo, ele não trava a metragem, tá? A única diferença dos programas é isso, né? É a parte Isso. regressiva de tempo e de distância. E de distância. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado das informações que a gente apresentou aqui sobre os remos de forma geral, mas especificamente aqui falamos muito mais dos remos water rowers. Espero que tenham gostado, espero que a informação tenha sido importante, espero que o conteúdo técnico do Khalil tenha realmente agregado, tenha realmente explicado bastante das dúvidas que vocês têm aí, muitas dúvidas que muita gente tem mesmo. E aí, queria agradecer o Khalil, estaremos juntos em breve, né, no nosso tutorial, certo? Com certeza. Então, e sairemos daqui agora numa última remada, aqui um sprint final, uma remada sincronizada. Valeu, turma, até os próximos vídeos. Obrigado.